Amém, bom dia, estamos aqui nesta manhã, mas este domingo aqui, na nossa IBD Palavra à Mesa. E você é bem-vindo a esta mesa na presença do Senhor. E nós estamos aqui com as nossas convidadas e eu gostaria que elas se apresentassem para nós estarmos continuando aqui esse momento especial. Pode começar aqui, né? Pode. Olá, eu sou a pastora Viviane, é um prazer estar aqui com vocês. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração neste dia, amém? Recebe aí já. Amém. Amém. Bom dia, meu nome é Ana Paula, é uma alegria estar aqui a essa mesa com mulheres lindas e abençoadas, né? E sejam bem-vindos a essa mesa, eu creio que será muito edificante. Bom dia a todas. Bom dia, dia. pessoal que está aí nos assistindo. Meu nome é Gleiciele e para mim é uma honra, né, dividir essa mesa, compartilhar com essas mulheres que eu tenho certeza que vai nos abençoar e será bênção para você também. Amém. Amém. E nessa EBD de hoje nós estamos com um tema especial que são mulheres à mesa. É um tema muito importante e para esses dias é necessário nós discutirmos sobre isso, né? Falarmos sobre isso segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia e na luz do que a importância da mulher, o papel da mulher na família, o papel da mulher no seu lar, na sociedade, na igreja e a sua importância, né? A mulher foi escolhida pelo Senhor. Amém. Deus criou a mulher, fez o homem e da costela do homem tirou a mulher porque ela seria uma mulher idônea, auxiliadora daquele homem. E assim, o Senhor também deu uma ordem para que eles enchessem e multiplicassem, né? Povoassem a terra. E então, nós temos papéis importantíssimos. Nós não somos apenas uma mulher que é a dona de casa, como se diz por aí. Nós temos um valor muito importante. E eu queria trazer aqui a mulher de Provérbios 31, que, se você fizer uma leitura, tem partes aqui separadas deste papel importante da mulher. E nós vemos essa mulher que, deixa eu colocar meu óculos aqui, que ela é virtuosa. É uma virtude que ela carrega, né? E o valor dela excede o de finas joias. Imagina uma fina joia, um rubi que é caríssimo, que é uma pedra lapidada, que ela é, como se fosse dizer, que é raro, né, de ser encontrado, por isso o seu valor. Então, você imagina que o valor de uma mulher virtuosa, ela excede ao valor de uma peça tão valiosa. E, em se tratando do papel da mulher ali, essa mulher ela é casada. E eu achei mais interessante que ela começa, além de ressaltar o valor dela, ela trata sobre que o coração do marido dela, né, confia nessa mulher. Tem homens que têm o coração que desconfia da mulher? Tem, muitos. Infelizmente. Né? Então, assim, esse valor que um casal... Começa os dois, vêm os filhos, depois os filhos vão se casar, vão ficar os dois. Então, mas o coração daquele homem, todo dia aquela mulher alcança o coração dela, o coração dele, né? E fala a questão dela sempre faz bem para aquele homem e não mal. E ela trabalha com as suas mãos e do trabalho dela tem bom grado. E como navio mercante, ela traz de longe o pão. E eu gostaria que vocês começassem a falar sobre isso aí, do que nós já citamos aqui, dessa mulher, a importância dessa mulher aí, dentro da família. É uma mulher virtuosa, né? A tradução da palavra virtuosa descreve uma mulher forte, com habilidades extraordinárias, moralmente justa, cheia de integridade e poderosa como um exército. Nossa, olha que forte isso, né? Então, é uma mulher que só não tem qualidades, mas essas qualidades estão fundamentadas no divino, naquilo que Deus trouxe como propósito para a vida daquela mulher.
Então, a mulher virtuosa, ela é forte, tem princípios, porque uma pessoa que não tem princípios em Deus, ela não vai conseguir ser nada disso. Né? Ela não vai ser a estrutura da família, não vai ser a estrutura do filho, não vai ser a estrutura da casa. Então, uma mulher virtuosa é uma pessoa que tem as qualidades, mas essas qualidades estão firmadas no Senhor. Né? E hoje nós vemos, a gente está até falando assim, desconstrução e falando de destruição. E essa imagem dessa mulher, né, que cuida do esposo, que cuida dos filhos, que cuida da sua casa, do seu lar, que zela e vê a importância do seu lar. E a gente está vendo isso desconstruído, porque hoje parece ser o menor das coisas, né? O menor, você cuida da sua casa, você é do lar, né? Hoje foi desconstruído. Como se fosse inferior. Como né? se fosse inferior. Muitas mulheres têm até vergonha. O que você faz? Tinha vergonha de falar que era do lar, né? Sou do lar. Não tô... e não sabem o quão é importante ter uma mulher presente, uma mulher de Deus presente dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu esposo. Na palavra do Senhor fala que o seu esposo confia nela. E hoje, se a gente for conversar com muitos homens aí, eles falam, se você confia na sua mulher, ele vai muitas vezes refletir, né? Será que eu confio na minha mulher? E nós estamos socialmente desconstruindo a família, a mulher, mas eu creio que o Senhor está levantando mulheres para construir novamente, em nome de Jesus. Amém. A mulher que Deus chamou, a mulher virtuosa que Deus chamou, mais forte que o exército. Amém. E você é essa mulher. Em nome de Jesus, Deus está te construindo aí novamente, colocando conceitos e valores do céu em sua vida, em nome de Jesus, para que você seja a mulher com o propósito dele aqui nessa terra. Amém. Amém? Eu entendo também a importância da mulher entender de fato qual é o seu papel, né? Porque hoje temos visto esses papéis sendo invertidos, né? Mulheres que querem dominar à frente de uma forma que ocupa o lugar dos seus esposos, né? E não exerce aquilo que é o papel dela. Temos visto hoje que tem sido necessário ensinar para as mulheres, a serem femininas, e ensinar para os homens a serem homens também, serem masculinos, né? Sim. Então, a mulher ela precisa entender, de fato, qual é o seu propósito em Deus, primeiramente, pelo qual Deus a criou. Igual você falou aí, né? A importância dessa mulher no seu lar. Porque, assim, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, você pode ser naturalmente substituída. Sim. Mas como mãe, você não vai poder ser substituída, né? Então, assim, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Como esposa também não. Como esposa também não, exatamente. Embora a gente vê, né, algumas situações, porque às vezes acontecem situações, mas como esposa também não. Então, essa mulher que entende o seu propósito em Deus, ela vai saber priorizar cada coisa no seu devido tempo, né? E para que ela possa fluir, né? Ela não precisa deixar de trabalhar, não exercer uma profissão, mas ela vai saber entender que cada coisa tem seu lugar e ela jamais vai priorizar outras coisas que não seja primeiro o seu lar. Sim. Né? Verdade. Ana falando sobre as mulheres desejarem, né, competirem com seus maridos ou com os homens em geral, isso é fruto desse movimento, esse movimento de destruição ou desconstrução da feminilidade, né? E essa importância da mulher saber o seu papel é diretamente ligada a saber a sua identidade em Deus. Quem nós somos em Deus, né? O que o Senhor nos fez? Para que o Senhor nos criou? E tem uma palavra que muitas das mulheres até se ofendem, mas que é de Deus, que ele diz que nós somos auxiliadoras, né?
E é uma palavra que atribui a nós características do próprio Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. Amém. Então, quando nós entendemos que, independente do lugar onde estamos, o papel que estamos desenvolvendo, eu, por exemplo, não sou casada, não tenho um esposo, mas eu sou filha. Sim. Amém. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho uma família. E eu exerço um papel ali dentro da Sim. minha casa como filha. Né? Eu trabalho, então eu também exerço o meu papel. Não deixo de ser feminina, né? De exalar a feminilidade ali no meu local. Entendendo que eu estou ali para auxiliar. Eu vou auxiliar minha mãe, eu vou auxiliar minha irmã, eu vou auxiliar meus pais, eu vou auxiliar no meu trabalho, onde eu estiver, auxiliar aqui na igreja. Então, nós entendendo, né? Nós tendo essa certeza de quem nós somos em Deus, a palavra não nos ofenderá. Nenhuma palavra. Você falando da palavra, tem a palavra também das mulheres serem submissas, né, aos maridos. Outra palavra que parece que é algo assim, extremamente ofensivo. Mas é justamente por não entender todo o contexto do que é viver uma vida em Deus, um casamento em Deus, né? Porque não vai ser nada pesado ser submissa a seu marido, que te ama e cuida de você como Jesus ama e cuida da igreja, né? Verdade. Submissão é estar sobre a mesma missão. Você falando isso aí, eu lembro que eu ainda fazia faculdade e eu tinha conhecido o Alan, né, que é meu esposo, e uma colega minha, ela falou assim, eu não entendo isso, a questão de submissão, não sei o quê, e me perguntando. Aí eu falava assim, mas não, submissão, você está sobre a mesma missão. Você vai fazer algo, você imagina se tem um grupo de exército ali. E se os soldados não são submissos, cada um faz o que quer, vai virar uma confusão. E eles não vão vencer a guerra juntos. Então é necessário ter esse entendimento. Se eu tomo uma decisão sem estar sob um mesmo direcionamento, um só pensamento, como eu vou conseguir algo? Lá na frente vai dar ruim. Estar junto, né? E a pastora Viviane falou assim, da questão da virtude da mulher, da força, né? E a palavra que fala que ela é como um navio mercante. Quando eu li esse texto, assim, eu imagino um navio bem grande, aqueles pesadão, carregando várias coisas, né? E trazendo mantimento, trazendo suprimento. E, assim, essa mulher, lá no Provérbios 31, a partir do 15, fala assim, e ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire e planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Essa mulher aqui, submissa, essa mulher virtuosa, ela pode trabalhar? Ela pode ter renda? Sim. Diz aí para mim, o que é que vocês pensam sobre isso? Essa daí é empreendedora, né? É empreendedora e dentro de casa. Eu imagino essa mulher aqui dentro de casa, ganhando, tendo plantou renda, plantou lá. a vinha. Ela olhou uma propriedade. Lembra que o marido dela confia nela. Não, vai lá, meu bem. Eu olhei aquela propriedade lá, ela vai lá e olha. Não, vamos comprar essa? Vamos comprar juntos. Né? Eu já vi situações da pessoa vir falar para a gente assim, meu marido vendeu a TV, que o menino vai assistir alguma coisa para ele comprar um videogame. Cheguei aqui em casa, já estava o videogame. Ou seja, não houve um diálogo, não houve uma conversa. Sim. Então, é importante, né? Essa mulher submissa, mas é uma mulher que trabalha, que tem renda. E ela fala aqui, que ela colocou mantimento à casa. Ou seja, ela arrumou a mesa. Ela tinha funcionários? Tinha. Mas ela estava ali atenta. Ela sabia o que fazer. Você vai fazer tal coisa. Ela sabia, ela entendia o comando da casa dela, né? Ela tinha um olhar sobre o lar dela, né? Ela não negligenciava o seu lar. Por mais que ela trabalhava, né? Ela não negligenciava. Ela, antes de trabalhar, o que ela fazia? Ela dava as coordenadas para que tudo fluísse bem no seu lar. Então, assim, nesse tempo dela, né? Que já era totalmente diferente da nossa realidade. Hoje nós temos a internet, né? Mulheres que dentro de casa, elas podem trabalhar, né, vender pela internet, fazer uma série de coisas, usando somente a internet e podendo ficar na sua casa, no seu lar. Nós somos exemplos disso, né? Eu estou aqui com vocês duas hoje que exatamente. tiveram essa experiência, né, Paula? Você pode contar, né, que você trabalhava secularmente.
Isso, eu vivi muito isso, né? De ter um tempo em que eu tirei o olhar do meu lar, né? Eu tinha, inclusive, uma funcionária em casa que fazia tudo e eu simplesmente deixei tudo para lá porque minha prioridade se tornou o meu trabalho, né? O meu trabalho me consumia de segunda a segunda, né? Eu trabalhava no final de semana, dia de semana eu preparava, fazia atendimento a clientes. Então, assim, eu deixei o olhar do meu lar e me dediquei somente ao trabalho. E aí eu fui vendo que coisas foram acontecendo. Eu tinha uma filha pequena que começou a sentir o reflexo disso, meu esposo. E aí Deus começou a me mostrar isso, né? E aí foi quando eu parei e falei assim, não, eu não estou caminhando dentro do propósito pelo qual Deus me chamou. Eu preciso rever isso. Foi quando eu vendi a empresa, que estava assim, no auge do sucesso, né, pastora Vi? Eu conheci. Conhece como estava. Vendi no auge do sucesso para me dedicar à minha família. E no meu lar, Deus me trouxe, né, ao meu coração, a empreender com algo que eu não precisasse sair de casa. Não que tenha um problema sair de casa, né? Desde que você não negligencie seu lar. Mas eu tive essa oportunidade de poder trabalhar, tenho, né, hoje, empreender, estando em casa, cuidando da minha família, do meu lar e poder contribuir financeiramente com a minha casa, assim como essa mulher, né? Poder agregar também um recurso financeiro e exercer também um dom que Deus me deu, né? E poder alcançar. Eu vivo algo também que é um propósito, né? Eu trabalho sobre a mesa, então, e eu entendo que tudo que a gente for fazer como cristão, né, no seu trabalho, no meio secular, é como um propósito divino também. Você tem que levar aquilo como um propósito divino. Você tem que ter um propósito por trás daquilo ali, que é além do que você faz para ganhar dinheiro, né? Sim. Tem que haver um propósito. Então, eu vivo hoje esse propósito, podendo trabalhar e cuidando da minha família. E muitas mulheres podem estar em casa agora, falando assim, mas eu trabalho fora e chego em casa só à noite, não cuido da minha família, eu tenho vontade, às vezes, de trabalhar, de ficar em casa e tal. Peça ao Senhor direção, sabe? Sim. Às vezes a gente precisa de uma atitude também, de coragem, de fé e principalmente a direção do Senhor para aquilo que você possa fazer para agregar no seu lar financeiramente e poder cuidar da sua casa também, né? E Deus tem te abençoado, né, Ana? Sim. Deus tem te prosperado. Inclusive, você começou a empreender dentro de casa na pandemia, né? Foi. E está dando certo e tem alcançado várias famílias, trazendo a mensagem sobre a mesa. Até de fora do Brasil, né? Semana passada eu recebi uma mensagem de uma cliente dos Estados Unidos querendo que eu mande coisas para lá. Já recebi de cliente na África. Olha só. Querendo que eu Então, você está alcançando longe, porque além de você vender produtos, você está trazendo aquilo que está na palavra, né? Da família. É um propósito, né? Um propósito que Deus, se você vê lá nas aulas anteriores sobre, nós explicamos, né, os fundamentos da mesa, Jesus estava sempre à mesa com os discípulos. E a pastora Viviane também, né? Às vezes essa pessoa, assim, aqui essa mulher é forte como um navio mercante, às vezes, igual a Ana Paula disse, né? Você está com medo. Às vezes você tem até a ideia para você, então, empreender, aí mas você vai e volta. E a pastora Viviane passou por isso e ela, assim, ela está vendo. Esses dias ela compartilhou algo assim, olha, eu ajudei a pagar a mensalidade, né, do esposo dela, ela falando. E, assim, você pode falar melhor, pastora, sobre isso? Então, eu sempre, quando eu tive o Isaac, meu filho mais velho, eu tinha combinado com o Harry que eu ia criar Isaac, que eu ia criar os nossos filhos, né? Então, aí eu abri mão de trabalhar fora para criar. Não foi fácil, não foi fácil, mas o Senhor nunca nos deixou faltar nada, nunca. Amém. E Deus até tocou no meu coração para me falar algo para vocês nesse dia de não dê tanto valor, importância a valor, mas dê importância à base, que é uma família, que é uma vida, é a vida do seu filho, a vida do seu esposo. Esse é o valor maior. Esse é o valor maior. Talvez as pessoas dizem, não, mas dentro de casa eu vou ganhar menos, eu ganho muito mais no meu trabalho, o que eu vou fazer? Não se preocupe com o valor. Deus é quem cuida de você, Deus é quem cuida da sua casa, Deus é quem cuida dos seus filhos.
Então, Deus não vai deixar faltar nada. Depois, mais à frente, você vai falar assim, não valeu a pena. Meu filho, minha filha é uma pessoa de honra. Meu filho, minha filha é uma pessoa de honra porque eu consolidei eles todos os dias. Eu falei de Jesus para eles todos os dias. Eu orava com eles todos os dias. Eu tinha esse tempo com ele. Às vezes você trabalha, você ganha muito, mas você não tem tempo para conversar com o seu filho, com o seu esposo. Você não tem tempo de ensinar Jesus. Ensine Jesus. É o maior valor. Isso vale muito mais a pena do que um valor financeiro, né? Porque a alma, onde nós vamos estar depois daqui, que é que importa, né? E depois daqui é céu ou inferno. Que nós possamos preparar a nossa alma e preparar a alma dos nossos filhos, da nossa casa, para Nossa encontrar maior com missão, Jesus. né? Preparar nossos Essa é a filhos nossa para o maior céu. missão. É melhor E eu resultado. ficava assim, Senhor, eu preciso, né? Porque sou meu marido trabalhando, mas o Senhor não deixou faltar nada e não deixa faltar Amém. nada. Mas eu falava assim, Senhor, me dá para mim poder comprar minhas coisas, né? E eu orei ao Senhor e o Senhor me deu para a glória do Senhor Jesus, né? Hoje eu trabalho como secretária online em casa, né? E trabalho vendendo meus produtos. E tem sido uma bênção, porque na venda dos produtos eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que faça o efeito desejado, que seja, que sinta cheiroso, que sinta cheirosa, que faça o efeito do cabelo. Eu saio de lá de casa já tudo orado. Abençoado. Abençoado. Além de você perfumar sua casa, está perfumando as pessoas, né? E como secretária, eu converso com pessoas e Deus coloca aquela pessoa no meu coração mesmo. Eu nunca tenho visto ela. E Deus coloca, eu oro por aquela pessoa, mas ela não sabe, eu visito essa pessoa, Amém. visito lá dessa É viver o Amém. propósito, além do que você faz. Então, assim, é muito além do que de valor. É algo que é intocável, né? Que são vidas. Amém. Então, é uma experiência sobrenatural mesmo. Amém. Então, gente, comprem coisas de mulheres, de pessoas crentes, porque além de lindo, cheiroso, você ainda vai ser abençoado. Vale muito a pena. A pastora Cíntia perguntou, né? A mulher, ela pode trabalhar, ela deve trabalhar. Como que é isso? A mulher de Provérbios 31, né? Que é a mulher referência para todos nós, ela trabalhava, Uhum. né? E ela trabalhava em casa, porque no versículo 15 fala assim: ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Uhum. Existe essa ideia de, principalmente pulverizada no mundo mesmo, é uma ideia sistêmica do mundo que diz que a Bíblia não permite que as mulheres trabalhem ou que as mulheres não tenham independência financeira. E, mais uma vez, isso é um movimento, né, para causar essa destruição na própria palavra de Deus. Então, para que você saiba o que é verdadeiro, leia a palavra do Senhor, né? Conheça a palavra do Senhor, porque essa mulher, como todas aqui já disse, ela trabalhava, ela também provia na casa dela. Sim. A Bíblia não diz que ela sustentava a sua casa, mas diz que ela provia. Versículos anteriores fala assim, no 11, versículo 11, fala assim: o seu marido confia nela e ele nunca ficará pobre. Olha que lindo, né? Então, sim, a mulher virtuosa, a mulher segundo o coração de Deus, ela é produtiva. Ela é Sim. produtiva, ela é inteligente, ela é capacitada, ela auxilia seu marido, inclusive em tomadas de decisão, né? Então, eu acredito que a palavra do Senhor nos instrui a como sermos boas auxiliadoras, a como sermos boas Equilibrada. administradoras. Exatamente. Equilíbrio. A palavra do Senhor nos palavra. equilibra. Equilíbrio. E essa mulher ela ainda vai mais além, além da sua casa, além dela ter que ela pode ganhar ou além da renda, né, do marido, essa mulher também ela ajuda a sociedade, ela auxilia na sociedade, a mulher ativa. Olha lá que diz no verso 20, versículo 20, ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Olha só. Que bênção. Essa mulher, ela vê a necessitado e ela vai lá e faz algo por alguém que é Generosa. necessitado, né? Então, assim, ela pensa assim, olha, minha família está sendo assistida, mas aquele dali está necessitado.
precisa, aquela família está precisando de algo, de ajuda. É tanto que esmola não é você sair dando dinheiro para qualquer um. Esmola é você ajudar ao necessitado. E essa mulher via aquilo ali e ela fazia algo. Talvez ela, assim, estou precisando de... Está chegando a cega, eu vou contratar aquela família ali, aquele chefe, para poder trabalhar, não sei. Né? Eu penso que eles tinham muitas propriedades. E aí aquela mulher tinha essa visão. Né? O que vocês têm a dizer sobre isso? É lindo ver o que é ser uma mulher de acordo com a Bíblia. É maravilhoso ser mulher, né? São muitas virtudes, gente. É muito lindo. Nós, É só mulher para aguentar tanto. ao mesmo tempo que a mulher ela é forte, ela é doce, ela tem ternura, ela, né? Ela tem todo essa coisa especial que nós temos, né? Então, assim, é maravilhoso. E é tão triste ver essa desconstrução disso, né? Como se fosse algo bom. Como se fosse algo bom, né? Porque nós somos isso e aquilo, mas totalmente distorcido do que realmente é. Como se essa mulher de Provérbios, essa mulher feminina, né, essa mulher de Deus, fosse algo ruim ou algo depreciativo, exatamente. E é interessante. E não é algo lindo, é algo lindo quando a gente entende quem nós somos em Deus e a importância que nós temos como mulheres em nossos lares, na sociedade, em tudo, né? A importância que nós temos é maravilhoso. Só essa questão que você está falando, qual a palavra que você usou? Delicado ou não? Delicado foi ternura. Ternura, né? Tá aqui, ó. No versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assentam com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. Olha aqui, mais um empreendimento dessa mulher. E dá cintas aos mercadores. Aqui você vê ela cobrindo a sua família, aquecendo a sua família, que eles não precisavam temer o inverno. Então, o afeto, aquilo que a mãe, a mulher, né? Deus colocou na mulher. É algo nosso. A gente como mãe, né? Eu não sei vocês, mas um dia que está fazendo muito frio e tal, você está ali dormindo, de repente você lembra das crianças, vai lá, levanta, vai lá no quarto, vê se está tudo bem. Se está coberto, né? Cobre, não sei o quê. Não é? E os homens não fazem isso. É muito raro. Mas, geralmente eles estão lá dormindo. A mãe preocupa mais. Mas é algo nosso mesmo. Nosso, entendeu? É algo que a gente vem com isso, com esse cuidado, com esse zelo. E isso é muito bonito. Neném, tem muita beleza nisso, né? Quando a gente ganha o neném, a gente fica preocupado. Será que eu vou dar conta, né? É incrível. O neném mexe no berço, a gente acorda. Já sente, né? Meu Deus, é de Deus. Não tinha capacidade. Teve o neném, Deus, pronto, minha filha. Agora você está capacitada. E assim, esse papel também da mulher na igreja. Sim. Né? De perceber um necessitado, de perceber uma pessoa que está... A gente fala assim, fulano não está bem. Né? A ternura da mulher. A ternura da mulher. Ser sensível ao outro. Não, hoje não está bem. Eu vou lá, vou abraçar. Ora com aquela pessoa, dá um apoio, né? Sim, então, a mulher, ela está presente em todas as áreas da sociedade. Ela é importante. E você inverter isso no seu natural, você pode ter certeza, há uma tristeza no coração daquela mulher. Há um vazio no coração daquela mulher. Porque quem nos completa é o Senhor. Talvez ela passou por uma frustração lá atrás e vem com essas ideias distorcidas, porque ela foi machucada lá atrás ou na infância. Não teve uma referência boa. Mas vocês estão falando isso aí, mas comigo não aconteceu isso. Mas se você voltar para a palavra de Deus, você vai entender que o seu Pai Celestial, Ele te ama, Ele quer o melhor para você, Ele cuida de você, Ele zela por você. E talvez você está agindo pelo seu emocional, pela sua humanidade. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque aqui na palavra, ela tem resposta para todas as coisas. Ela tem um direcionamento para todas as coisas. E aqui, no versículo 26, fala que essa mulher ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Então, e continuando no 27, de tudo que já falou dela, das atividades dela de casa, que ela serve à mesa, ela reforça no versículo 27.
atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Nossa, aí é forte, né? Fortíssimo. E trazendo para hoje, né? A gente vê muita. As pessoas estão preguiçosas mesmo. Vamos falar. Eu falo porque assim, eu trabalho com mesa, né? E eu falo muito sobre a importância da mesa. E eu vejo, e muitas falam assim: ai, Ana, mas dá uma preguiça de colocar a mesa, de colocar as coisas. Eu entendo que no dia a dia, às vezes, é corrido, né? Não vai dar para fazer uma mesa maravilhosa. Mas eu percebo que também as pessoas estão tendo tanta preguiça que elas não querem colocar a mesa para não ter que lavar a louça. Para não ter que lavar uma louça. Eu fico pensando, gente, o que é lavar uma louça? Né? Assim, glorifica a Deus porque você tem uma louça para lavar. Você tem uma família para cuidar. Né? Então, pessoas que têm preguiça de cuidar do seu lar, de arrumar sua casa, de deixar um ambiente agradável, né? Harmônico. Então, assim, infelizmente, isso realmente acontece bastante. A pessoa acorda, nem a cama dela, às vezes, ela arruma. Né? E fica aquele ambiente desorganizado que só gera caos, né? Porque a desorganização, ela gera um caos. Então, a importância disso, né? De não ter preguiça, de cuidar de você, de cuidar do seu lar, de zelar por isso, de dar o seu melhor, de servir, né? Hoje em dia também servir parece que é algo degradante, né? Exatamente. E não é, servir é um privilégio, gente, você poder servir. Essa questão aí de servir, de não ter a preguiça, os nossos filhos estão nos vendo. Sim. Né? Se eles vão ver o exemplo, se estão acostumados a ter uma casa bagunçada, uma casa suja, isso para eles vai crescer como algo normal, né? Nós somos a referência. Sim. Né? Lá na minha casa sou eu e minha irmã, Gisele. Aí, normalmente, quando minha mãe não está, e uma quer fazer uma coisa e a outra também não quer, né? Às vezes não quer fazer. Aí fala, não, vou fazer que mãe já vai chegar. Se ela chegar aqui, ela vai brigar. E aí alguém já se mobiliza. Porque já está acostumado a ver a mãe, né, com a casa limpa. Se a mãe viaja, deixa para lavar um copo em cima da Você não lavou direito, não é do jeito que mãe falou que era para fazer, é desse jeito. E eu, às vezes, enrolava. E quando eu via que a mamãe estava chegando, eu corria e arrumava a casa correndo. Isso até o esposo, né? Os homens também vão trazer uma palavra aqui, mas o homem ajudando dentro da casa junto com a mulher, os filhos crescem vendo aquilo. Até para o menino, isso não vai mexer na masculinidade dele, pelo contrário, vai fortalecer que ele pode ser um ajudador. Né? Por exemplo, que a mulher, às vezes, tem necessidade de trabalhar fora de casa, é necessário, sim. Ela ainda não conseguiu empreender dentro de casa, mas em conjunto, né, com o esposo, em comum acordo, nós vamos dividir as tarefas. Por que não? Sim. Né? Lá em casa, todo mundo já colocou a mão na massa, lava banheiro, faz comida, até Juanzinho coloca arroz no fogo, né? Ele gosta de ir. E as meninas também. Então, assim, às vezes eu nem me preocupo, a Raquel já faz o almoço todo, né? Suzana mesmo lava na vasilha, vai adiantando cada um, e cada um tem suas afinidades. A né, maternidade dando retorno, né? A gente brinca. É a maternidade dando retorno. Você tá vendo como é bom, gente? Você imagina se eu estivesse fora, eles não iam aprender isso. Eles sempre iam achar algo pronto ou ia alguém, né, fazer. E trazendo aqui que essa palavra fala que quando os filhos dela levantam, que eles veem isso na mãe, no versículo 28 fala assim, ó: levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente. Ele viu outras mulheres virtuosamente. Mas você, meu bem, você a todas sobrepujas. Olha só, né? A declaração dele. Minha versão fala, é a melhor de todas. Gente, eu nunca tinha pensado nessa parte. Para eu lembrar dessa pessoa, eu lembrei do meu sogro agora. Minha sogra é uma mulher muito virtuosa, daquela que se cuida muito bem do lar dele. E ele, onde ele vai, se ele come alguma coisa no restaurante, o de mozinha é mais gostoso. A mozinha é melhor. Não. Tudo dele, o de mozinha é melhor. O de mozinha, então, é exatamente isso, né? Ela ser tão cuidadosa, né? E sempre fazer tudo com tanto amor. E ele reconhece isso. E não basta ser uma capa, né? Porque olha, continua assim, ó. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Não pode ser uma mulher linda, mas a mulher que teme ao Senhor. Aqui está o segredo. Quando nós tememos ao Senhor, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente vem naturalmente, porque nós tememos ao Senhor, nós temos a palavra como guia, como princípio. E fala assim, ó,
essa será louvada, essa mulher que teme ao Senhor. E dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Olha só, eu cheguei a arrepiar aqui, né? De público, as pessoas vão reconhecer essa mulher virtuosa. E assim, trazendo aqui que os filhos, né, levando, nossa, ditosa, né? Eles chamam de ditosa. Minha mãe é sensacional, minha mãe é demais. Isso, imagina, é aquela mulher que coloca a mesa e traz os filhos ao redor da mesa. E eu lembrei lá do Salmo 128, que fala assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha aqui de novo. Temer ao Senhor, o princípio, né? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Será que tem algo saindo fora aí do que aquilo que Deus projetou? Você às vezes está batendo cabeça com algo que você sabe que não é o seu bem, que não está segundo a palavra, segundo os princípios, mas você quer continuar nesse caminho. Feliz será e tudo te irá bem. É a palavra de E Deus. felicidade é diferente de alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? A felicidade, às vezes, pode ser só um momento, mas feliz em todas as coisas. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Imagina uma parreira de uva lotado, né? De cachos de uva. E eu estou onde? Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É isso aqui falando de mesa, né? E os filhos como rebento de oliveira. Alan esteve lá em Israel e achei interessante que ele contou para mim que ele viu as oliveiras, elas envelhecem, os troncos ficam grandes, mas não morrem. O que acontece? Nasce outra oliveira dentro da própria árvore, brota outro pé de oliveira. Então, é como isso aqui, ó. Tem a oliveira e frutificando, os filhos continuando aquilo que eles estão recebendo. Que eu estudei sobre isso, que os cultivadores, eles pegam brotos de oliveiras e enxertam naquela que está velha, que não dá mais frutos, e aí eles começam a brotar e dar o fruto. Então, você vê que da fonte vem os brotos que dão fruto. Sim. Então, é como se assim, você é a base, seus filhos são os brotos que irão frutificar. Sim. E em volta da sua mesa, porque em volta da mesa você passa princípios, você ensina, você vive muitas coisas, você está formando aqueles brotos para dar frutos, né? Sim. É aquilo que a gente está fazendo aqui agora, conversando, né? Na mesa tem esse diálogo, na mesa tem um olhando para o outro. Exato. Né? Aí, quando nossos filhos cresceram, eu também quero minha família à mesa. Eu quero também, né, cultivar isso que eu estou recebendo. Minha mãe fazia assim. Meus pais faziam assim. Lá em casa, nem celular vem para a mesa. Sim. Né? Então, assim, e por falar em mesa, você já ouviu? Vou fazer uma pergunta aqui para você colocar aí, para você pesquisar, se você já ouviu falar na palavra sobre sala de jantar. Já ouviu, pastora Viviane? Sala de jantar na Bíblia? Sala de jantar na Bíblia. Você já viu, Gleice? E aí, gente? Você vai colocar aí nos comentários aí se você já viu. Não vale procurar na internet no Google, viu? Sala de jantar. Vai ficar essa perguntinha para você aí. Imagina que seja uma sala de um rei, Você já né? ouviu? A sala de jantar. Nós já ouvimos falar de mesa, né? Então, essa família que está à mesa, que está ao redor da mesa, ela será abençoada. E o versículo 4 fala: eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, nós vamos ver e profetizamos sobre a sua vida também, sobre a nossa família, a nossa casa. Nós veremos os filhos dos nossos filhos, né? Amém. Até 1000 gerações Jesus. serão abençoados. Amém. Para a glória do Jesus. Senhor. Amém, eu creio. E é importante, né, esse papel da mulher em todos os âmbitos, nas todas as áreas da família. A gente vê na palavra também, né, a importância da mulher e como a gente pode fazer a diferença. As mulheres que contribuíam, inclusive financeiramente, com o ministério de Jesus.
mulheres que andavam com ele, que estavam ali o tempo todo servindo, caminhavam com ele e ajudavam financeiramente com o ministério A de palavra Jesus. fala que ela sustentava o ministério de Jesus. Sim. Olha. Né? Lá em Lucas 8. Sim. Olha só. Aí pensa assim, talvez ler essa passagem, achava que as mulheres ficavam o dia todo atrás de Jesus, não faziam nada, né? Eu penso que aquelas mulheres ali, as que tinham seus afazeres, porque tinha uma mulher que fala que ela foi curada, ela é esposa de um homem muito importante, né? Ela tinha sua família também, mas ao tempo que ela, olha, já todo mundo resolvido, barriguinha cheia, todo mundo já foi para a escola, eu vou ali atrás de Jesus. Então nós precisamos também ter esse momento com Jesus, né, Ana? De estar sendo sustentada, sendo fortalecida no Senhor. E Exercendo ministério. exercendo o né? ministério dentro de casa. É- E financeiramente, ajudar, né? Sim. Ofertar e dizimar ao Senhor. A mulher sábia e a mulher que entende o seu propósito em Deus, ela vai saber dividir e ter um tempo para cada coisa, É. né? Então, vai ter o tempo que você vai estar no seu lar, cuidando da sua família, vai ter o tempo que você vai estar dedicada ao seu trabalho, vai ter o tempo que você vai estar dedicada ao ministério que Deus confiou a você, porque Ele confia a nós missões, né? sim. Todas nós, mulheres. Então, é saber o tempo de cada coisa, saber dividir e se dedicar, né? Porque eu não posso só me dedicar ao meu lar também e esquecer da missão que Deus tem para mim. Eu não posso só dedicar ao meu trabalho. Sim, E eu também não posso só me dedicar à igreja e esquecer dos outros. exatamente. Então, é entender o tempo para cada coisa, O equilíbrio. é o novamente. Porque equilíbrio. não adianta É. você estar o tempo todo na igreja e sua casa abandonada. Né? Exatamente. Não será Você assistida. vai colher os frutos disso, né? É. Vai colher os frutos disso. Ou Seus filhos. secularmente, ou ajudando fora socialmente. Tudo deve ter, né, um equilíbrio. E nós estamos aqui nesses momentos finais, desse momento tão precioso. Acho que não dá vontade nem de parar aqui, né? É verdade. Espero que vocês tenham sido abençoado com essa palavra hoje, com Amém. esse ensino. E eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais Amém. aqui neste momento. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar, em nome de Jesus, a sua vida profissional, todos os sentidos. Que você seja uma mulher equilibrada, virtuosa, mais forte que o exército. Em nome de Jesus, que seus caminhos estejam firmados no Senhor, que o seu princípio seja o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Amém. Nós esperamos, né, que essa palavra tenha alcançado seu coração, em nome de Jesus, que você possa entender de fato o seu propósito em Deus, quem você é, sua identidade e viver aquilo que Deus planejou para você, viver os sonhos e os planos de Deus para você, né? Saber o tempo de cada coisa, saber quando viver cada coisa e ter esse equilíbrio, né, como nós dissemos aqui hoje nessa mesa. Deus Amém. te abençoe. Amém. Eu quero dizer para todas vocês, né, mulheres, nós somos necessárias. Né? O Senhor é perfeito em todas as coisas. Né? E quando o Senhor fez toda a criação, Ele deu o valor, o lugar de cada coisa. E nós temos o nosso. Ele não é inferior e também não é superior. Não é menor e também não é maior. Mas nós temos um ponto de equilíbrio, assim como nós falamos aqui à mesa, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. E Ele nos direcionará para todas as coisas. Então, para mim, né, hoje, o mais valioso para nós é conhecer o Senhor, é conhecer a palavra do Senhor, é entender o que Ele fala sobre nós, quem nós somos nele e só. Amém. Tudo o que sussurra por aí, ela precisa ser estudada e precisa ser colocada, pautada na nossa base, que é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Assim, nós encerramos mais essa manhã nessa escola bíblica dominical, palavra à mesa, e vamos, neste momento, estar orando, agradecendo ao Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais essa lição, por mais este momento de palavra na Tua presença, Deus, na Tua mesa. E em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina a colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós, ó Pai. Nós possamos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Nos capacita, nos direciona, nos dê força, ó Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos honrar o Teu nome.
Em nome de Jesus, ó Pai, e termos a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.